Bom dia a todos. Uma alegria muito grande estar aqui no Fórum de Investimentos Brasil 2021. E retornando ao passado, vou me lembrar do Fórum de 2019. E naquela oportunidade a gente disse, com muita ênfase, uma frase que acabou sendo muito pronunciada na sequência. Os pessimistas que me desculpem, mas o Brasil vai dar certo. 2 anos depois, a gente está aqui para fazer uma prestação de contas e fazer uma reflexão. E aí, pessimistas, o Brasil deu certo? Está dando certo? 2 anos depois, a gente pode comemorar o resultado de 70 leilões realizados no campo da infraestrutura. 70 ativos transferidos em todas as áreas. O Brasil fez leilões de rodovias, fez leilões de portos, fez leilões de aeroportos, fez leilões de ferrovias. Voltamos a investir no modo ferroviário. Estamos transformando a nossa matriz de transportes, que vai ser muito mais eficiente daqui a alguns anos, muito mais equilibrada, e com isso a gente está atingindo a política de transportes que foi desenhada pelo presidente Bolsonaro no início do seu mandato. Aprendemos muito nesse tempo e conseguimos realmente levar essas concessões com muito êxito, conseguimos atrair o capital privado, atrair o investidor estrangeiro. E esses investimentos vão se materializar ao longo do tempo, vão trazer transformação, vão reduzir os nossos custos de transporte. Nós temos feitos memoráveis para comemorar. No ano passado, por exemplo, nós tivemos um crescimento no setor portuário de 4,2%. Pela primeira vez, a exportação, a movimentação de grãos pelos portos do Arco Norte igualou a movimentação nos portos do Sul e Sudeste. Pela primeira vez, conseguimos levar grãos do Centro-Oeste brasileiro para a Ásia mais barato do que o produtor do Meio-Oeste americano. Isso nunca tinha acontecido na nossa história. Mostra que nós estamos indo no caminho certo. Mostra que nós estamos indo no caminho da eficiência logística. Desenhamos um grande programa de investimentos. Fomos pegos de surpresa pela pandemia e o Brasil não se abateu. Havia uma reforma de sistema financeiro silente que estava em curso e essa reforma se mostrou efetiva no momento da pandemia, porque mesmo com a pandemia, o Brasil cresceu no crédito. Conseguimos dar mais crédito, atingir mais segmentos. Foram desenhados programas importantes, o benefício emergencial, programas que preservaram empregos e, por incrível que pareça, nós terminamos o ano de 2020 com uma geração de empregos positiva. Nós geramos mais empregos formais do que perdemos. E esse é um fato digno de registro, porque quando houve a crise de 2015 e 2016, nós perdemos empregos. Mesmo com a pandemia, nós conseguimos gerar empregos. E o ano de 2021 começou trazendo boas novas. O ano de 2021 começou com um crescimento acima do esperado, motivo pelo qual fez com que as grandes instituições financeiras revisassem as projeções de crescimento do Brasil para 2021. Já se fala num crescimento de 4,3%, 4,5% de forma conservadora. Já há instituições cravando 5% de crescimento para 2021. Estamos gerando empregos, foram 1 milhão de postos gerados nos 4 primeiros meses do ano. Estamos com arrecadação recorde, ou seja, tudo nos leva ao caminho do crescimento, ao caminho da vitória, e não está sendo diferente no setor de infraestrutura. Em abril tivemos um mês extraordinário. Nós conduzimos uma semana de leilões, que a gente carinhosamente batizou de Infra Week, onde a gente se propôs a fazer o leilão de 22 aeroportos, fazer 5 terminais portuários e fazer uma ferrovia. E as pessoas perguntavam para nós, como assim? Vocês vão fazer leilões de aeroportos no meio de uma pandemia? A pandemia atingiu em cheio o setor de aviação e ainda assim vocês acham que terão players para entrar no leilão de aeroportos? E a resposta foi, sim, nós temos, nós vamos fazer. Porque o investidor está olhando o longo prazo. Nós temos um mercado de aviação que vai crescer muito nos próximos anos. O Brasil é um país continental, tem um grande mercado consumidor e nós sabemos hoje estruturar projetos e traduzir
os riscos em boas matrizes de risco. Tenho certeza que, olhando para o mundo, quando vários países, afetados também pela crise da pandemia, resolveram tirar seus ativos, recolher seus ativos, não fazer os leilões, o que nos tornou quase que vendedores exclusivos, levando-se em consideração o excesso de liquidez que existe no mundo, levando-se em consideração o acerto das nossas modelagens, esses leilões serão muito bem sucedidos. E de fato foram. Passamos pela semana de leilões, pela IFRA-Week, e transferimos para a iniciativa privada 22 aeroportos em 3 blocos, transferimos os 5 terminais portuários e a ferrovia de integração Oeste-Leste. No governo do presidente Bolsonaro, a gente já transferiu para a iniciativa privada 34 aeroportos, mais do que tinham sido transferidos em todas as rodadas anteriores em outros governos. Dos 42 arrendamentos portuários que foram feitos até hoje, 26 foram feitos nesse governo. Fizemos 2 ferrovias, 2 leilões de ferrovia, e uma delas já está começando a operar agora em 2021, que é a Ferrovia Norte-Sul, que cria uma grande espinha dorsal, uma coluna vertebral ferroviária, ligando o extremo norte do Brasil ao Porto de Santos, que é o maior porto da América Latina e que tem tudo para se tornar o maior porto do Hemisfério Sul. As pessoas perguntam, vem cá, vocês acham que o investidor vai aportar dinheiro no Brasil? Tem a crise da pandemia? Tem problemas de imagem? A resposta é sim, vão. Primeiro, ao longo dos anos, a gente caminhou, a gente trilhou, aprendeu a fazer concessões. Nós temos modelos hoje que são extremamente bem feitos. Várias coisas concorrem para que o investidor estrangeiro nos procure e acabe ingressando nos nossos leilões, procurando os nossos ativos. Primeira coisa, portfólio. O Brasil está disponibilizando ao mundo um portfólio de projetos. Nós temos o maior programa de infraestrutura da nossa história. Projetos muito importantes. Ninguém se prepara para participar ou para entrar num país estudando seu arcabouço jurídico, seu arcabouço regulatório, para participar de um leilão. Nós temos uma série de leilões. Ou seja, se o investidor eventualmente não logra êxito num determinado leilão, num determinado certame, ele tem outro e outro para tentar concorrer. E se ele consegue arrematar ativos em sequência, combinados, na mesma área de influência, muitas vezes esses ativos têm sinergia e isso alavanca taxas de retorno. O segundo fator que chama a atenção é a qualidade dos nossos ativos. Os melhores ativos que nós temos de infraestrutura no Brasil estão sendo transferidos para a iniciativa privada. E muitos desses ativos serão transferidos agora no segundo semestre. Como, por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, que faz a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo. Nós vamos fazer os maiores leilões de arrendamento portuário da história no Porto de Santos. Teremos mais 18 aeroportos sendo concedidos para a iniciativa privada, entre eles o aeroporto de Viracopos, em Campinas, que é um importante terminal de carga, um bloco liderado pelo aeroporto de Congonhas, um bloco liderado pelo aeroporto de Santos Dumont, e aí há de se lembrar, a rota Rio de Janeiro-São Paulo, a ponte aérea que liga o aeroporto de Santos Dumont ao aeroporto de Congonhas, era, antes da pandemia, a 4ª rota mais movimentada do planeta. Nós vamos fazer a primeira privatização portuária da nossa história no segundo semestre, que será a privatização do Porto do Espírito Santo. E a gente já percebe uma grande movimentação do mercado para participar desse leilão. Isso inaugura uma nova era no setor portuário. Teremos a privatização do Porto de Santos, que virá na sequência. E aí, uma série de investimentos que vão tornar o Porto de Santos o maior porto em movimento do Hemisfério Sul. A gente vai bater esse ano uma movimentação superior no Porto de Santos, às 160 milhões de toneladas, e chegaremos tranquilamente, ultrapassaremos 240 milhões de toneladas em pouco tempo com aquilo que está sendo planejado no Porto de Santos. Teremos o leilão da ferrovia que nós batizamos de Ferrogrão, uma estrada de ferro que une Sinop, no Mato Grosso, a
Miritituba, que é um polo de terminais portuários no arco norte brasileiro. Essa ferrovia tem um potencial enorme e vai se transformar no maior regulador de tarifas do Brasil. Tem o poder de jogar a tarifa para baixo e tornar os nossos produtores extremamente competitivos em relação aos seus pares ao redor do mundo. E a ferrovia faz sentido porque vai atender um estado que vai produzir, em 9 anos, 120 milhões de toneladas de grãos por ano. Quando nós começamos a estruturar esse projeto, o Mato Grosso produzia 50 milhões de toneladas. Hoje produz 70, 3 anos depois, e vai produzir 120 em 9 anos, ou mais, porque a produtividade está aumentando muito. E nós temos hoje áreas de pasto que serão transformadas em pouco tempo em áreas de lavoura. Então nós temos os melhores ativos e aqueles que vão transformar a infraestrutura do Brasil sendo transferidos para a iniciativa privada. Um terceiro ponto de destaque e que traz realmente, chama a atenção dos investidores, foi a forma como a gente aprendeu a tratar os riscos. Hoje nós temos uma modelagem de projetos extremamente sofisticada. Aqueles riscos que eram percebidos pelo mercado e não eram tratados, começaram a ser tratados. Então, hoje os projetos têm uma matriz de risco extremamente equilibrada. Estamos tratando, por exemplo, o risco de demanda, compartilhando o risco de demanda. Cada contrato hoje tem um mecanismo financeiro para garantir percentual da remuneração, percentual do valor presente líquido, num caso de frustração de demanda acima de uma determinada banda. Nós estamos tratando o risco de câmbio, um risco que frequentemente era empurrado para debaixo do tapete. Então, os contratos também têm um mecanismo financeiro, onde a gente remunera o investidor, caso ele tome recurso no exterior e perca dinheiro, por exemplo, com uma depreciação não esperada. Os contratos têm mecanismos de outorga variável e a gente consegue abater a perda com uma depreciação de câmbio da outorga variável, ou acrescer o ganho com uma apreciação de câmbio da outorga variável, e trabalhando com débitos e créditos dentro de uma conta gráfica até o final do período de financiamento, ou seja, deixando um período de cauda no contrato para o acerto de contas. Sempre partindo do pressuposto que haverá uma convergência de inflação em câmbio no longo prazo, a gente consegue preservar o investidor no curto prazo com esse mecanismo de mitigação de risco cambial. Estamos resolvendo os problemas, os conflitos, pela via privada, pela via da arbitragem, o que aumenta a segurança jurídica e diminui a exposição, o risco de judicialização. Então, são fatores que os investidores observam e verificam, puxa, o Brasil está sabendo tratar os riscos. Nós demos uma demonstração muito forte disso agora na pandemia. Pegando, por exemplo, o setor de aeroportos, o Brasil foi o primeiro país do mundo a reconhecer a pandemia como uma situação de caso fortuito e força maior e levar isso para os seus contratos. Viemos logo no início da pandemia com medidas de proteção de caixa nessas concessões e, na sequência, nós fizemos a primeira rodada de reequilíbrio econômico-financeiro. Seguramente, esses reequilíbrios econômicos financeiros dos contratos, neste momento de pandemia, foi um fator que fez com que aumentasse o interesse pelos aeroportos que nós íamos leiloar em abril. E por isso nós tivemos aqui a presença de grandes investidores estrangeiros, como o aeroporto de Paris, como a Vinci, como o aeroporto de Houston, que veio associado a um fundo de investimentos. Então isso mostra que nós estamos no caminho certo. Nós estamos trilhando um caminho de excelência em termos de estruturação de projetos. Um quarto fator que chama a atenção e que faz com que os investidores venham para o Brasil são as remunerações que nós estamos oferecendo. Num cenário onde o mundo todo encolheu, onde as taxas de juros encolheram, onde as taxas de juros são negativas, a gente consegue oferecer remunerações da ordem de 8,5%, 9%, 10%, 11% ao ano real.
e sempre partindo de uma estruturação conservadora. Uma estruturação conservadora no que diz respeito a CAPEX, uma estruturação conservadora no que diz respeito à demanda. Então, nós estamos sendo conservadores na estruturação de projeto, tratando os riscos e oferecendo taxas de retorno que são extremamente interessantes em relação a taxas de retorno oferecidas em outros projetos que existem ao redor do mundo. Ganhamos uma excelência no tratamento desses riscos e estamos conseguindo oferecer o que o investidor mais quer. Nós temos um país de dimensões continentais, com um grande mercado consumidor, com um grande potencial de crescimento, onde há segurança jurídica e que oferece excelentes taxas de retorno. Aí não tem como os nossos investimentos não acontecerem, não tem como os nossos leilões não darem certo. As pessoas perguntam, mas o Brasil tem segurança jurídica? Claro que tem. Basta ver o que vai acontecer neste ano, no segundo semestre. Nós faremos novamente leilões de ativos que foram leiloados pela primeira vez na década de 90. Por exemplo, a rodovia Presidente Dutra, a ligação do Rio de Janeiro para São Paulo, as duas cidades de maior PIB do Brasil, as duas maiores cidades brasileiras. Essa concessão ocorreu pela primeira vez na década de 90, no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. E ela atravessou a gestão do presidente Fernando Henrique, os dois mandatos do presidente Lula, o mandato da presidente Dilma, o mandato do presidente Temer, se encerrou agora no mandato do presidente Bolsonaro e agora nós vamos fazer novamente um leilão. Então observem que esses ativos atravessaram vários governos, de matizes ideológicas diferentes e uma coisa em comum, os contratos foram respeitados, eles foram cumpridos. Então observe que independente dos movimentos políticos no Brasil, os contratos são respeitados. E isso é uma garantia muito forte para o investidor. O Brasil é um país que respeita contrato. Além de todos os fatores que nós já colocamos aqui, como a estruturação sofisticada, o tratamento do risco da demanda, o tratamento do risco de câmbio, existe uma questão importante que é o tratamento do risco de imagem. Temos trazido a temática da sustentabilidade para dentro da estruturação dos nossos projetos. E por uma razão muito simples, nós sabemos hoje que os fluxos financeiros estarão intimamente ligados aos padrões ambientais. E isso é algo inescapável. O Brasil não podia ficar de fora, até porque o Brasil é líder na questão da sustentabilidade. É um país que tem mais de 60% de reserva florestal preservada. É a segunda maior reserva florestal do planeta. O Brasil é um país que tem 84% de Amazônia preservada. Cumpriu o seu dever de casa até hoje, a sua responsabilidade de preservar e manter a Amazônia. O Brasil é um país que possui 42% da sua matriz energética renovável. Isso muito acima de vários países desenvolvidos. Então é líder em sustentabilidade. O Brasil é uma potência agroambiental. E incorporamos a temática da sustentabilidade nos projetos. Fizemos parcerias com entidades muito respeitadas no mundo, como o Climate Bond Initiative ou como a Agência GIS da Alemanha, para que a gente trouxesse para os projetos a temática da mudança climática e os melhores padrões ambientais. Então, cada projeto nosso é olhado com muito empenho, com muito vigor, no que diz respeito à preservação de mata nativa, combate a processos erosivos, a questão das travessias de fauna, ou seja, da preservação da vida selvagem no interior de cada um desses ativos, a forma como nós vamos abordar comunidades vulneráveis de indígenas, de quilombolas, no entorno desses ativos, na área de influência desses ativos, seguindo os ritos preconizados pela OIT 169, limitação de transporte de combustíveis fósseis, por exemplo, em ferrovias, e isso vai fazer com que a gente tenha ativos certificados. O nosso programa ferroviário, pela primeira vez,
nascerá com certificação. E a gente está dando já passos firmes. Esses projetos já estão sendo hoje auditados, né, sempre com o objetivo de atingir a certificação, porque o nosso interesse, além de preservar a imagem dos investidores, é obter o selo verde, é ter acesso a um novo bolso, que é o bolso do Green Finance, dos Green Loans, dos Green Bonds, ou seja, ter uma componente de financiamento, uma componente de funding que seja verde, que seja sustentável. Então, a temática da sustentabilidade está preservada nos nossos projetos, que são projetos como a da Ferrogrão, que no final das contas vão substituir carbono, vão sequestrar 1 milhão de toneladas de CO2 da atmosfera todos os anos, que vão eliminar, também vão contribuir para a diminuição da emissão de material particulado, que vão levar fibra ótica para as comunidades mais distantes, que vão preservar o entorno funcionando como barreira verde, coibindo, né, a pressão fundiária tão típica das rodovias. Então, a Ferrogrão, por exemplo, é uma alternativa à BR-163. Isso mostra como o nosso programa de concessões, como o nosso programa de investimentos está intimamente ligado à preservação do meio ambiente, à temática da sustentabilidade. E é por isso que a gente pode antever um segundo semestre muito interessante e um ano de 22 também igualmente forte em termos de transferência de ativos para a iniciativa privada. Nós teremos, então, no início do segundo semestre, o leilão da rodovia Presidente Dutra, essa ligação do Rio de Janeiro com São Paulo. Teremos o leilão de uma rodovia que liga Belo Horizonte e Minas Gerais a Governador Valadares, que atende uma região chamada de Vale do Aço, né, porque é uma região produtora de minério de ferro e muito forte no campo da siderurgia. Nós teremos leilão de rodovias que atendem outros setores resilientes da nossa economia, como, por exemplo, o agronegócio, como é o caso da BR-364 em Rondônia, ou da 364-060, que liga cidades importantes como Goiânia, a Jataí, em Goiás, e também a Rondonópolis, no Mato Grosso. Faremos o leilão da Ferrogrão, o leilão dos maiores arrendamentos portuários em Santos, que são de grandes terminais de líquidos. Teremos a primeira privatização portuária da nossa história, que será do Porto do Espírito Santo. Na sequência, virão mais 3, o do Porto de São Sebastião, o de Itajaí e o próprio Porto de Santos. Teremos leilões de aeroportos, como Viracopos, São Gonçalo do Amarante, e 16 aeroportos em 3 blocos, né, dividido com o Bloco Norte, liderado pelo aeroporto de Belém, um bloco Rio de Janeiro, Minas, liderado pelo aeroporto Santos Dumont, e um bloco São Paulo, Mato Grosso do Sul, liderado pelo aeroporto de Congonhas. Teremos a privatização da CBTU com a transferência do metrô de Belo Horizonte para a iniciativa privada. Teremos a privatização da Eletrobras. Ou seja, avançaremos muito no campo da infraestrutura, sem falar nos leilões de saneamento, né? Nós tivemos recentemente a transferência para iniciativa privada de 3 blocos de saneamento no Rio de Janeiro, blocos da SEDAI, né, da Companhia do Rio, e o resultado foi extraordinário. A gente está falando aí de 30 bilhões de investimento contratado, mais 20 bilhões de arrecadação de outorga, e boa parte dessa outorga será investida em ações de recuperação ambiental, como a despoluição da Baía de Guanabara, a recuperação da Bacia do Guandu e a despoluição do complexo de lagoas da Barra da Tijuca. Então, isso mostra o compromisso do Brasil com saneamento, que resgata, no final das contas, a saúde, que resgata as cidades do ponto de vista ambiental. Teremos leilões de linha de transmissão, leilões de geração de energia, leilões de óleo e gás, ou seja, tem mais de R$1 trilhão que serão contratados nos próximos meses em infraestrutura. Só no campo dos transportes serão 260 bilhões de reais até o final do ano que vem, até o final de 2022. E isso vai promover a maior transformação na logística da nossa história. Vai fazer com que o nosso produtor seja cada vez mais eficiente. E aí vai sobrar dinheiro para mais investimento no setor produtivo.
No final das contas, a gente vai poder olhar para trás e dizer o seguinte: olha, não vivemos em vão, acertamos. E aquilo que foi dito lá atrás, que os pessimistas me desculpem, mas o Brasil vai dar certo, a gente vai poder ecoar em bom tom, que realmente o Brasil vai dar certo, está projetado para dar certo. É um país muito grande, com um grande mercado consumidor, que tem mostrado uma economia resiliente, que tem gente criativa, que tem excelentes ativos e que hoje tem a estruturação de projetos mais sofisticada do mundo. Então, fica aqui o nosso convite a todos os investidores que procurem realmente os nossos projetos. É impossível, numa rápida reunião, passar detalhes de estruturação de todos eles, mas há uma equipe no Ministério da Infraestrutura pronta para que, diuturnamente, possam ser passados os detalhes de cada um desses projetos, as minúcias de cada um desses projetos, e essa equipe está pronta para ajudá-los a preparar suas propostas, a se preparar para o que está por vir. E o que está por vir é grande, é da magnitude do Brasil. Muito obrigado. É isso aí, patriotas. Quem gostou, dá um like. Quem gostou, se inscreve. Até a próxima. Pátria Amada Brasil.